Bem, pessoal, então essa é mais uma aula, certo? Na verdade, a última de uma série de 3 aulas, tá? Para o mini curso do Prolímpico. Na primeira nós falamos sobre geometria, na outra falamos sobre combinatória, e agora vamos falar sobre problemas de números. E aí, problemas de números podem se enquadrar em dois tipos, tá? Problemas sobre números inteiros, problemas sobre números reais, tá? Apesar da parte algébrica das operações entre esses dois conjuntos serem as mesmas, basicamente, os números inteiros, eles guardam uma série de propriedades importantes, tá? Que não podem ser definidas em números reais, como a questão da divisibilidade, quociente, resto, certo? E tudo isso leva a uma série de outras definições, vários outros conceitos importantes, tá? E a gente acaba dedicando uma área especialmente só para isso, que é a área de teoria dos números, tá certo? Então, o próximo problema, né, é um problema de teoria dos números, porque é um problema que trata sobre números inteiros. Foi um problema da Olimpíada de Maio de 2015. O que é que diz esse problema? Diz o seguinte: os números de 1 a 510 estão escritos num quadro negro. Uma operação consiste em escolher dois desses números, aqui faltou, cuja soma, certo? Cuja soma seja um número primo e apagá-los, tá? Qual é o número máximo de operações seguidas que podemos fazer? Então é importante aí você parar um pouco para pensar nesse problema, tá? Porque o primeiro momento ele pode parecer um pouco confuso, tá? Porque você pode pegar quaisquer dois números. Então, vários dois números aí somados dão um número primo, tá certo? Então, o que é que você faria aí nesse caso, né? Será que tentar fazer de forma aleatória seria uma boa ideia? Ou não? Certo? Então, é, possivelmente fazer de forma mais ou menos aleatória, com o que que eu falo por aleatório, né? Pegar vários números, vários pares de números, cuja soma seja um número primo, tá? Tentar somar e ver se dá certo, tá bom? E aí apagando, né? Isso aí, sem um método muito claro, muito específico, tá? É muito complicado que dê certo. Então, isso aí entra aí a questão do pensamento computacional algorítmico, né? Você tem um conjunto grande de operações para fazer e essas operações têm que ser minimamente estruturadas, né? De forma que você consiga dizer quais são as operações, tá? Não listar todas, tá? Mas pelo menos descrever. Para você conseguir escrever essas operações, precisa existir um padrão, tá? Então, vamos tentar fazer algo, tá? Que é comum que a gente faça na escola, né? Por exemplo, aqui 1, 2, 3 até 510, isso daqui é a progressão aritmética de razão um, né? Ou seja, são os inteiros consecutivos. E a gente aprende a somar inteiros consecutivos, né? E um dos métodos que a gente utiliza, que é usar simetria, né? Pega esse último com o primeiro, dá 511. Pego 2 com 509 também dá 11, 3 com 508 dá 511, tá? Então, o fato do 510 ser número par, né, facilita isso para a gente. A gente pode usar a simetria para verificar, tá, que o número na ordem x com o número da ordem 511 menos x, né, ó, você pode agrupar os números de 1 até 510 em pares, x 511 menos x, e a soma aqui sempre vai ser 511. Então, seria muito bom, né, se 511 fosse um número primo. Por quê? Porque aí você conseguiria apagar todos os números. Então, o primeiro passo agora é verificar que se 511 é ou não é um número primo, certo? Então, 511 aqui, será que é um número primo? Primeiro, não é par.
Também não é múltiplo de 3 porque a soma dos algarismos não é múltiplo de 3. Não é múltiplo de 5. Então, a próxima tentativa é ver se é múltiplo de 7, tá? Então, divide aqui por 7. Aí vai dar 49, né? 49 aqui vai dar 21. Aqui dá 7, 73. Então, 511 não é primo. Então, essa ideia que a gente teve de pegar os números de forma simétrica, né? Não deu muito certo, né? Não deu muito certo, mas não significa dizer que nós vamos descartar completamente essa ideia, tá? A gente pode tentar adaptá-la, tá? Então, ainda aproveitar algum tipo de simetria que existe entre esses números, certo? Então, a próxima tentativa é o seguinte: se você pegar 510 com 2, vão ter dois problemas. Primeiro, porque você vai separar, né? Número ímpar de número, você não consegue parear. Segundo, porque, obviamente, 510 mais 2 não é primo. Então, vamos pegar o seguinte: vamos ignorar esses dois primeiros aqui e agrupar os números de 3 a 510 em pares, né? Seria a segunda tentativa. Senão você ia para uma terceira, para uma quarta, e aí talvez fosse o caso realmente de abandonar a ideia, tá? Talvez não desse certo. Então vamos lá. E ao invés de fazer esse pareamento, né, x e 511 menos x, a gente faz o quê? O pareamento x mais 2, né, com o 511 menos x. Ou seja, pego 3 com 510, 4 com 509, assim sucessivamente. E aqui, obviamente, a soma dá 513, que parece ser o número primo, mas a gente não tem certeza, tá? Eu não sei decorado todos os primos. Então, como 511 também parece um número primo, então vamos ver agora 513, né? Pelo menos é ímpar. Será que é múltiplo de 3, né? Não, porque a soma dos algarismos não é múltiplo de 3. Não é múltiplo de 5. Vamos ver se é 7, tá? Por 7 com certeza não vai ser. Por quê? Porque o 511 já é múltiplo de 7. Então, mais 2 vai deixar de ser. Próximo primo a ser testado é divisado por 11, né? Se você dividir por 11, aqui vai dar 4, né? Vai dar 44. 44 para 51 6 mais um, 7. 3 não é múltiplo de 11, tá? Tem até o critério divisado por 11, mas como essa continha era mais fácil, tá? Deixa pra lá. Próximo candidato é o 13. 13 também é número primo. Então, 13 aqui, vamos ver se 4 dá certo. 4 vai dar 52, passa, né? Então, 3. Aí dá 39. 39 fica muito aqui, né? A gente pode até usar a calculadora. Deixa eu pegar aqui o meu celular. Claro que na hora da prova, né, o aluno não teria acesso a isso. Tá? Teria que fazer a conta à mão, tá? Mas só para agilizar aqui o nosso vídeo, tá? Dá 12 e 3, né? Então, e se você pegar 2 dividir por 3, por 13, né? Não dá divindade por 13. E aí você vai fazendo, tá? Não vou gastar o tempo de vocês aqui, não, mas a gente está usando aqui o critério, tá? Para descobrir se o número é primo ou não até a raiz, né? Então você vai dividindo pelos números primos, né? Então já foi o 13, o próximo seria o 17, 19, 23 e assim sucessivamente. Eu acho que você só precisa testar até o 23, né? Porque 23 vezes 23, não, já passa, né? Então 23 ao quadrado seria igual a 529. Então já passa. Então você só teria que testar depois do 13, o 17 e o 19, tá? E se você faz o teste, você vai ver que o 513 não é divisível nem por 17, nem por 19. Então, o 513 de fato é primo. Então, ao separar nesses pares aqui, você consegue pegar somas, tá? Várias somas que dão sempre 513, 513 é primo.
Então, você consegue apagar todos os números de 3 em diante. E você também consegue apagar o 1 e o 2, por quê? Porque 1 mais 2 é 3 e 3 é primo, tá? Então, isso aqui foi o rascunho, né? Como você poderia pensar nesse problema, como provavelmente um aluno pensa, né? E agora vamos escrever a solução. Então, por isso que é importante as pessoas pensarem nos problemas antes de olharem soluções, soluções de livro, soluções de videoaula e assim vai. Porque muitas das vezes a solução não apresenta, certo? O pensamento que a pessoa teve para chegar ali, tá? Já vem a coisa pronta. E aí parece que é uma coisa muito mágica, tá? E na verdade não é, certo? Na verdade, houve uma exclusão, uma adaptação, tá? De várias ideias antes. Isso que é muito importante que os alunos percebam, tá? Que as soluções não são mágicas. É aí que entra o papel do professor, tá? Para explicar todo esse arcabouço de argumentos, tá? Que ocorre por trás. Então, todo esse pensamento que ocorre antes da solução definitiva, certo? Mas aí vamos escrever a solução definitiva para vocês terem essa noção. Então, é, é possível apagar todos os números. Separe-os nos seguintes pares, não par, esses pares aqui, né? Par de ímpar, par não, tá? Par no sentido de dupla, né? Os seguintes pares, cuja soma é primo. Então, o primeiro par aqui, 1 e 2, né? E para o x variando de 1, 2, 3, né? Até quanto? Até metade do 510, né? Que seria, no caso, 255, né? Ó, aí 255, os pares são x mais 2 e 510 menos x, né? Aí, ó, 255 mais 2 dá 257, 511 menos... Acho que eu tenho que pegar até o 254, né? Acho que é. Menos 500, 255, né? Aqui vai dar 25, vai sobrar 6. Tá 257, 256 não dá, tem que ser 254 mesmo. 254 mais 2, né, dá 256. E o 511 menos 254 vai dar 5, vai dar 11, 7, exatamente, certinho. Tá? Então, para o x variando de 1 até 254, né, você pega esses pares, e aqui a gente pode até descrever aqui a soma é 1 mais 2, que é igual a 3, é primo, tá bom? E aqui a soma é x mais 511 menos x, que é 513, que é primo, tá bom? Então tá aí, é um problema difícil, tá? Mas o que é que usa, né? Usa essa noção de simetria, que é muito, muito importante, e também o que se usa de técnica, né? Se usa noção de que o que é um número primo e como descobrir se o número é primo ou não, né? Aquele algoritmo de dividir por sucessivos primos até encontrar um quociente menor que o dividendo, né? Que é uma técnica que a gente, se não me engano, aprende no começo do ensino fundamental, certo? Na escola. Então, em termos técnicos, tá? Não é nada muito avançado.
mas um, como um método, né? De construção de argumento é algo realmente que você precisa treinar, tá? Ver problemas parecidos, ter essa noção, tá? De simetria, que é muito importante, não só para o problema dos números, mas diversos outros tipos de problemas, certo? Para conseguir resolver esse daí, tá bom? Pois é isso, e aí a gente continua aí no próximo vídeo. Então, pessoal, o outro problema que foi separado aqui para vocês hoje é um problema da Rio Potense, já mais recente, de 2017, e diz o seguinte: número natural de 6 dígitos é dito platinado se ele satisfaz as seguintes condições. Primeiro, é múltiplo de 45. Segundo, todos os dígitos são distintos. Terceiro, possui os dígitos 2, 0, 1 e 7 em alguma ordem. E aí ele pergunta qual o maior número platinado e o menor e calcule quantos são os números platinados. Então, esse problema aí, ele traz elementos tanto de ter os números, né, questão de visibilidade, como também de contagem. Então, é um problema que mistura um pouco ter os números e combinatório. Tá? Então, onde é que vai entrar aqui ter os números, certo? Então, se ele é múltiplo de 45, porque ele é múltiplo de 5 e de 9. Né? 5 vezes 9 é 45. Então, para o número ser múltiplo de 45, ele tem que ser simultaneamente múltiplo de 5 e de 9. Então, a gente pode até já começar a solução por isso, certo? Então, todo número platinado é múltiplo de 5 e múltiplo de 9, certo? Para a gente ter um número que é múltiplo de 5, significa que termina em 0 ou 5. Para ele ser múltiplo de 9, a soma dos algarismos é múltiplo de 9. Aí diz o seguinte, todos os dígitos são distintos. Mas a gente não vai usar essa propriedade agora, tá? Vamos usar a segunda, que possui os dígitos 2, 0, 1 e 7 em alguma ordem, né? Então, aqui a gente vai mesclar essa terceira informação com o fato dele ser múltiplo de 9. Ou seja, 2 mais 0 mais 1 mais 7, certo? Dá 10. E significa que para ser um múltiplo de 9, a soma dos algarismos tem que ser 18. Por quê? Porque você tem mais dois algarismos. Sei lá, vamos chamar de x e y. A soma desses dois algarismos vai ser no máximo, como eles têm que ser distintos, vai ser no máximo 17. Né? Ainda pode ter esse caso aí. Né? Então, olha só. Sejam x e y os outros dois algarismos. Sabemos que o x mais y é no máximo 9 mais 8, que dá 17, certo? Por que no máximo 8 mais 9? Porque o x e y tem que ser dígitos distintos também, porque são dígitos do número platinado e todos eles são distintos, tá? Assim, a soma dos dígitos deve ser igual a, vamos lá, duas opções, né?
deve ser igual a 18 ou 27, né? Que aí é quando o caso extremo em que x e y são 9 e 8 em alguma ordem. Certo? Então, o, agora vamos fazer essa aqui a gente já sabe, né? Quando a soma é 27, os dígitos x e y tem que ser 18. Observe ainda o seguinte, observe que para x mais y ser igual a 8, por que 8? Porque para somar com 10 dá 18, dá um múltiplo de 9, tá? Temos as seguintes possibilidades. Aqui eu vou separar as possibilidades x e y em conjuntos, tá? Para dizer que pode ser um, pode ser o outro, tá? Que a ordem não importa. Não pode ser 8 e 0. Por que não pode ser 8 e 0? Porque o 0 já foi usado. Também não pode ser 7 e 1, porque o 7 e 1 já foram usados. O próximo seria 6 e 2. 6 e 2 não pode, porque o 2 já foi usado. Certo? Depois seria 5 e 3, que pode. 5 e 3. E o outro seria 4 e 4. Tá? Então, só tem duas possibilidades aqui. Ou você tem que o x e o y é igual a 5 e 3 nessa ordem, ou o x e o y é igual a 3 e 5, certo? E aí, como você não sabe a ordem, tá, tanto faz. Esse x e y só tem duas possibilidades. Ou eles vão ser 3 e 5 em alguma ordem, ou vão ser 9 e 8 em alguma ordem. Tá? Agora que a gente já tem todas essas informações, a gente consegue responder o item A. Né? Ele pergunta no item A quem é o maior número platinado. Bem, para ele ser platinado, o primeiro dígito dele tem que ser o maior possível. No caso aqui, 9, certo? Então, o outro tem que ser o segundo maior possível. Então, seria 8. Depois, agora a gente tem que usar esses caras aqui, né? 7, 2, 1 e 0. 7, 2, 1 e 0. É o maior platinado. E o menor? Bem, o menor tem que começar em 1. E tem que ter os menores dígitos possíveis, então vamos usar o 5 e o 3. Certo? Então, o 7 tem que ser o menor. Aqui. Ah, calma aí. Tem que ser múltiplo de 5 também. Então, esse último aqui ou vai ser 0, tá? Ou vai ser 5. Temos dois candidatos aí. Para ele ser o menor, o que acontece? Esse cara aqui tem que ser o menor. Então, esse aqui tem que ser 0. Então, não dá para terminar em 0, tá? Porque o 0 tem que ser o segundo após o 1. Vai ter que terminar em 5 para continuar múltiplo de 5, né? E aí, quais são os outros dígitos que a gente tem? Temos o 2, o 3 e o 7. O 2, o 3 e o 7. Então, esse aqui é o menor platinado. Tá bom? Então, tá aí. E no item B, ele quer saber quantos são os platinados. Então, vamos dividir aqui em dois casos. Certo? Primeiro caso, os dígitos são, vamos colocar aqui, 2, 0, 1, 7, 9 e 8. Neste caso aí, para ele ser múltiplo de 5, o último tem que ser necessariamente 0. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui necessariamente é 0, portanto, você tem uma possibilidade. E os demais você pode fazer de forma aleatória, tá? Porque vai ser múltiplo de 5, já está garantido por causa do 0 no final.
A soma dos dígitos já dá 18, então qualquer ordem que você escolha vai funcionar. Então você pode perguntar os restantes de qualquer forma. Então você tem aqui 5 fatorial, né? Que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120 números. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando os dígitos são 0, 2, 0, 1, 7, 5 e 3. E aí aqui você tem dois subcasos, né? Quando o último dígito é 0, e aí basicamente a mesma coisa, certo? São, são 120 possibilidades. E segundo caso é quando o último dígito é 5. Se o último dígito é 5, o primeiro não pode ser 0. Tá? Então, o primeiro vão ser ou 2, ou 1, ou 7, ou 3. Então, tem 4 possibilidades para cá, 4 para cá, aí 3, 2 e 1. Então, esse é um cuidado que você tem que tomar. E aqui a resposta é 4 vezes 4 fatorial, né? Ou seja, 4 vezes 24, e dá 96. Então, o total de números que são platinados, total de platinados, vai ser igual ao quê? 120 mais 120 mais 96, dá 240 mais 96, que dá 336, certo? Então, veja só que esse é um problema que mistura noções, né? De visibilidade, critério de visibilidade por 5, por 9, mas também mistura ideias de contagem, tá? Separação em casos, permutações, tá? Tem que ter esse cuidado do número que começa com 0. Então, é um problema que, do ponto de vista técnico, todos os instrumentos são instrumentos relativamente comuns, certo? Mas não é um problema que você consegue encaixar numa caixinha. Ah, esse problema é ter os números, esse problema é combinatório. Então, é importante que o aluno realmente compreenda as noções de teoria dos números, combinatória, para, quando se deparar com situações como essa, com esses problemas que misturam ideias de várias áreas diferentes da matemática, tá? Ele consiga, de alguma forma, reagrupar essas estratégias, combiná-las, tá? Para construir um argumento sólido que, de fato, resolva o problema, tá certo? Então, isso aí, finalizamos o problema da Riplatência, certo? E aí a gente passa para o próximo. Bom, pessoal, agora nós vamos resolver esse problema, ele que é considerado o problema da IMO mais fácil. Muitas pessoas consideram ele como o problema mais fácil de todas as IMOs. Que, na verdade, foi um problema de uma das primeiras IMOs, tá? Se não me engano, acho que até a primeira IMO, tá? E ele se resolve só usando técnicas básicas de visibilidade. Né? Básicas, que eu digo, coisas que a gente aprende na escola, certo? Que, no caso, é o lema de Euclides. O que é o lema de Euclides, tá? O lema de Euclides, na verdade, ele é uma versão mais fraca daquilo que alguns professores ensinam como o método da chave, para calcular o MDC entre dois números. Né? Então, o que é que diz o lema de Euclides? O lema de Euclides é o seguinte, que o MDC entre dois números quaisquer é igual ao MDC entre um deles, pode ser, na verdade, o menor deles é o indicado, tá? E a diferença, tá? Então, por exemplo,
Aqui a gente consegue justificar, por exemplo, que o IDC entre dois números consecutivos, né, x e x mais um sempre é 1. Por quê? Porque aqui é o IDC entre um deles, x, e a diferença que é 1. E o 1 não tem fatores primos, então o IDC entre 1 e qualquer número sempre é 1. Tá? O outro exemplo é esse que é o método da chave. Né? Se você tiver aqui dois números em DC entre K e D vezes K mais R, né? Ou seja, um número, você vai dividir aqui, ó, D mais K por K, você vai ter resto R, né? Então, por exemplo, se você subtrair isso aqui de K, vai ficar MDC entre K e D menos 1 K e R, mais R, se subtrair do K. Então, se você continuar esse método aí várias vezes, você vai ter D menos 2 K mais R, e assim vai até o MDC. Aí você vai tirar aqui D vezes, né? Você vai aplicar esse aqui, D vezes, então vai ficar MDC entre K e R. Né? Então, MDC entre um número K e um número X aqui, né? É igual ao MDC entre K e o resto na divisão de X por K. Então, isso é o que a gente faz naquele método da chave. Então, aquele método da chave, ele é justificado pelo lema de Euclides, tá? E o que isso tem a ver com esse problema daí, né? O problema é o seguinte, mostre que a fração é irredutível para todo n. E aí você vem e pensa, né? O que significa a fração irredutível? Uma fração irredutível se somente se seu numerador e seu denominador são primos entre si. Né? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é lembrar qual é o conceito de fração irredutível, né? Então, a fração aqui é irredutível se e somente se o MDC entre 21n mais 4 é igual, desculpa, e o MDC entre 21n mais 4 e 14n mais 3 é igual, tá? Isso é a definição de fração irredutível, tá certo? Então tá, pelo lema de Euclides, a gente consegue calcular o IDC entre esses dois valores aqui, tá? Então, vou colocar mais uma página para que a gente faça tudo aqui no lugar só. Então, MDC de 21n mais 4, 14n mais 3 é igual a MDC entre o menor deles, né? 14n mais 3 e a diferença. E a diferença, se você pegar 14n mais 4 menos 14n mais 3 vai dar quanto? Né? Vai dar 7n mais 1. E aí, MDC faz novamente o lema de Euclides, 7n mais 1. E a diferença aqui vai dar 7n mais 2. E aí aqui, ó, já são dois termos consecutivos, né? Mas vamos usar mais uma vez o nome de Euclides. Então, 7n mais 1 e a diferença aqui é 1. Aqui é 1. Então, aí no fundo, é só uma simples aplicação do lema de Euclides, tá? Sucessivas vezes. Então, a solução desse problema é simplesmente a seguinte. Pelo lema de Euclides, você tem isso daí. Tá beleza? Então, tá aprovado, tá justificado o problema, né,
esse problema aqui, que foi da IMO de 1959. Então, é um problema de uma Olimpíada Internacional, na verdade é a Olimpíada Internacional mais importante, só que ele é relativamente tranquilo, né, de se fazer. Muitas vezes, se você tem uma turma boa, na sala de aula comum você também consegue fazer esse problema aí, tá beleza? Então, encerramos aqui esse problema. Bem, agora nós vamos fazer esse problema que foi do Universidades de 1924. Tá? E aparentemente é um problema bem tranquilo de se entender, certo? Mas que não necessariamente vai ser fácil da gente resolver, ok? Então, sejam A, B, C e D quadros inteiros positivos, tais que A vezes D é igual a B vezes C, prove que A mais B mais C mais D é um número composto. Bem, então, quando você lê o enunciado de um problema, você primeiro precisa definir uma forma, tá, de abordá-lo. Então, ele quer que você mostre que um determinado número é um número composto. E o que vem a ser um número composto? Um número composto é um número que tem pelo menos dois fatores primos, tá certo? Então, o que você pode tentar fazer é demonstrar que A mais B mais C mais D é um produto de dois números maiores do que um, certo? Então, isso parece ser bem produtivo, né, no primeiro momento, né, a partir da definição. Então, tudo começa, você tem que saber bem os conceitos, certo? Para que a gente consiga abordar o problema de maneira adequada. Então, número composto aqui, qual a definição de número composto? É o produto de números inteiros, né? Isso é importante falar, inteiros maiores do que, né? Tem que ter pelo menos dois fatores maiores do que um, certo? E aí você pode, talvez só uma álgebra básica vá resolver o problema, tá? Reescrevendo essa soma, né? Usando esse fato aqui. Essa geralmente é a primeira tentativa, tá? Muitos alunos tentam fazer o problema usando só a técnica de álgebra básica. Só que qual é o ponto, né? Porque só a álgebra básica, aí, nesse caso, não vai ajudar muito. Porque os números são inteiros. Tá? A, B, C e D são quatro inteiros positivos. Então, isso daqui é uma hipótese também. Tá? Isso é uma coisa importante para vocês observarem. Isso aqui também é uma hipótese. Na verdade, esse problema aqui tem duas hipóteses. Quais são as hipóteses? A, B, C e D são inteiros positivos e A vezes D igual a B vezes C. Se você tenta usar só a álgebra básica aqui, você está esquecendo de utilizar essa hipótese, certo? E um problema só vai sair se você utilizar todas as suas hipóteses, tá ok? Então é isso. A, B, C, D são inteiros positivos. Então, ao invés de brincar só com a álgebra, a gente tem que pensar em alguma coisa relativa à divisibilidade. E o que a gente vai fazer aqui é utilizar o MDC, tá? Então, suponha, na verdade, é melhor dizer que suponha, você não vai supor nada aqui, tá? Você vai considere que K é igual ao MDC entre A e B. Nós estamos pegando A e B aqui, porque são dois números que estão em lados opostos, tá, dessa igualdade. Poderia ser A e C? Poderia também, tá? Por simetria, isso não iria mudar nada. Então, K é o máximo divisor comum entre A e B.
Então, é um divisor comum. Então, o A, ele é K vezes alguém, e o B é K vezes alguém, certo? Então, assim, A é K, vamos botar aqui, K vezes A0, tá? E B é igual a K vezes B0. Esse K, ele pode ser inclusive um, tá? A gente não sabe quem são o A, o B, o C e o D, né? São inteiros positivos quaisquer. A única, o único fato que você sabe sobre eles é que eles satisfazem essa igualdade aqui. Então, a princípio, tá? O K pode ser inclusive um, mas isso não vai alterar em nada o argumento que a gente vai utilizar aqui, tá? Importante sim é observar o seguinte: observe que o MDC entre o A0 e B0 é igual a 1. Por quê? Porque o K já é um MDC, ou seja, ele é o máximo divisor, máximo, presta atenção nessa palavra, né? Máximo divisor comum entre A e B. Se o A0 e o B0 tiverem algum fator comum, então esse fator comum poderia ser colocado em evidência aqui, né, nessa equação, e aqui nessa, e aí você teria um outro fator que juntando com K, tá, daria um fator também em comum entre A e B, que é impossível, já que K é o máximo fator comum, certo? Parece bobagem a gente fazer isso, né? A gente está só incluindo mais variáveis, né? E, em geral, a gente não quer incluir novas variáveis, mas em alguns casos, incluir novas variáveis ajuda bastante, tá? Então, aqui é um exemplo disso. E a gente faz a mesma coisa lá pro C e D, tá? Que estão lá nos opostos. Então, considere que... Aí vamos pegar uma letra aqui, sei lá, K, L, né? L é o MDC entre C e D. Assim, o C vai ser L vezes C0 e o D vai ser L vezes C0 com o MDC entre C0 e D0 igual, tá? Beleza. E o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos pegar esses quatro valores aqui que a gente encontrou, o A, o B, o C e o D, e substituir lá naquela igualdade que nós tínhamos como hipótese do enunciado, certo? Então, vamos chamar isso aqui passo um, passo 2, passo 3. Veja que A, como é que estava lá? A vezes D, A vezes D igual a B, B vezes C. E aí, se você fizer a substituição, vai ficar K vezes A0, L vezes D0, K vezes B0, L vezes C0. E como você tem produto de um lado e produto do outro, você consegue cancelar K com K, L com L, e nós ficamos apenas o quê? A0 vezes D0 igual a B0 vezes C0. Assim é nosso. Então a gente voltou até uma equação praticamente a mesma, simétrica, né? Sim, de fato, isso aconteceu. Só que agora nós sabemos algo que é muito importante, que é algo que nós não sabíamos, certo? Com A, B, C e D originais, que é o seguinte: a gente sabe que o A e B são primos entre si, tá? E que o C e o D também são primos entre si. Então, olha só, você tem o seguinte, ó, o D0 é igual a B0 vezes C0 dividido por A0. Aqui, esse A aqui fica parecendo um B, mas é um A. A0.
Só que o A e o B0 são primos entre si, certo? Então, é porque o A0 divide C0, certo? O A0 tem que ser um divisor do C0. Por quê? Porque se não for, essa fração aí não é inteira, tá? E deixa mais aqui de A, de I, esse aqui 2I. E a gente faz a mesma coisa dividindo o C0, né? O B0 é igual a A0, C0 dividido por B0. Então, não, fiz alguma coisa errada. A0, B0 dividido por C0. Ok. E aqui você vai ter que o C0 divide o A0. E olhando para essas duas informações, e lembrando que o A0 e o C0 são inteiros positivos, você consegue concluir que o A0 é igual ao C0, certo? Porque se tem dois números em que um divide o outro, esses dois números são inteiros positivos, é porque o que divide é menor que igual àquele que está sendo dividido. E aí você tem as duas informações, né? Se a gente quiser colocar aqui um passo a mais, seria o seguinte: seria isso daqui, A0 menor que igual a C0, C0 menor que igual a zero, certo? Então, aqui você vai ter que A0 igual a C0. Mas toma cuidado que esse passo aqui, ó, essa implicação aqui, as duas, né, na verdade, de cima e de baixo, são verdade porque esses dois valores são inteiros positivos, certo? Ok. Então, nós provamos isso, tá? E por simetria, né, se você fizesse contas análogas, nós chegaríamos também em um outro fato, né, que é o D0 igual a D0. Então, vamos escrever isso. De modo análogo, você consegue concluir que o B0 é igual a D0. Tá? Agora sim, tá? Agora vamos, nós estamos quase finalizando. Você tem o seguinte: A mais B mais C mais D. Primeiro, quem é o A? O A é K vezes A0. K vezes A0. Mais o B é K vezes B0. Certo? Aí. O C é L vezes C0. Só que o C0 ele é igual ao próprio A0. Então, aqui vai ser A0 mais o D é D vezes L0, que é igual ao B0. Pronto, então aí você coloca aqui o K em evidência. Aqui você coloca um L em evidência. Agora você coloca A0 mais B0 em evidência. E você obtém o quê? Você obtém que A mais B mais C mais D é o produto desses dois números. E os dois são maiores que iguais a 2. Por quê? Porque cada um desses valores, né, o A0 é maior que igual a 1, o B0 é maior que igual a 1, no caso é maior que igual a 1, o L é maior que igual a 1, porque são todos inteiros positivos. Então, como o A mais B mais C mais D pode ser escrito como produto de dois números maiores que iguais a 2, logo A mais B mais C mais D é composto. Ok? Então, com isso a gente finaliza aí esse problema. Então, pessoal, agora nós vamos resolver um problema, outro problema da Rede certo? De 2004. E é um problema que envolve dígito e representação decimal, ok? O que é que diz esse problema? Diz o seguinte: utilizando todos os dígitos de 1 a 9, Sofia escreveu três números e três algarismos cada um. Ao somar os três números, ela obteve 1.665.
Cada um dos três números anteriores, ela trocou a posição do algarismo da centena com o algarismo das unidades, formando assim, né, três novos números de três algarismos. Qual é a soma desses três novos números? Então, a primeira coisa que a gente precisa é o seguinte: dar um jeito de representar esses números de alguma forma. Tá? Então, o primeiro número aqui, vamos chamar de ABC, o segundo EEF e o terceiro GHI, certo? E para não confundir essa representação, que é a representação decimal, com o produto de três números ABC, a gente coloca uma barra em cima. Tá? Então, isso aqui é uma notação bem utilizada na prática. Tá? A barra em cima serve para marcar a representação decimal, certo? Então, aqui você tem um número de três dígitos, da centena é A, o outro é B, o outro é C, e assim sucessivamente, certo? E qual é a grande forma, tá? A grande estratégia para você lidar com esses problemas que tem representação decimal é escrever os números exatamente como soma de potências de 10, né? Multiplicado por algum fator que é exatamente o dígito, certo? Então, sempre que você tiver um problema com representação decimal, vale muito a pena você tentar fazer isso, certo? Não utilizar a representação decimal com algarismo, mas utilizar ela de forma expandida. Então, aqui vai ficar 100A mais 10B mais C. Aqui vai ficar 100D mais 10E mais F. Aqui, 100G mais 10H mais I. E aí, se você somar tudo isso, né, que é exatamente o que ele está dizendo aqui, você vai ter 100, que multiplica A mais D mais G, mais 10, que multiplica B mais E mais H, mais C mais F mais I, igual a 1.665, certo? Só que tem uma coisa que é muito importante, tá? Uma hipótese que até agora a gente não utilizou. Qual foi? Foi dizer que esses dígitos aqui, A, B, C e D, são, em alguma ordem, os dígitos de 1 a 9, tá? E aí aqui vem um ponto em questão. Qual é? Bem, você já perdeu a ordem, tá? No qual esses números de 1 a 9 são representados pelas letras de A até I, tá? Então você não tem a informação de que qual número, qual letra representa qual número, né? Qual algarismo. Mas tem uma informação que não se perde. Qual é? A soma, tá? A soma entre as letras, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I é a mesma soma, tá? Dos números de 1 a 9. E qual é a soma dos números de 1 a 9? Vamos colocar aqui nesse cantinho. Se você somar 1 mais 2 até 9, a soma dos inteiros até 9, que é 9 vezes 10 dividido por 2, e dá 45. Bem, e onde a gente pode escrever a soma aqui dos números? Né? Você pode escrever assim, ó. Você tira, pega emprestado aqui A mais B mais G, aqui você pega B mais E mais H, e aqui pega C mais F mais I, dá 45. Ou seja, se você pegar aqui a 99A mais B mais G, mais 9, que multiplica B mais C mais H, aí vai ficar a soma das letrinhas, né, de A até I, que a gente sabe que é 45. Tá? E isso aqui é 1,665. Passa para o outro lado, né? Vai ficar G, B mais E mais H. Aí vai ficar 1.620, tá? 1.620 é divisível por 9, né? Teria que ser, obviamente, porque aqui é múltiplo de 9, múltiplo de 9. Então, vamos ver o que acontece se a gente dividir tudo por 9. Se a gente dividir tudo por 9, vai ficar 11.
certo? A mais D mais G, mais aqui B mais Z mais H. E aí isso aqui dividido por 9, né? Vamos lá, aqui no cantinho. Dividido por 9 vai ficar 1, né? Vai ficar 9, desce 7, dá 8, dá 180. Então essa soma aí é 180, tá certo? Agora, vamos lá. Aqui a gente pode quebrar de novo, tá? Aqui a gente coloca 10. Essa aqui, essas álgebras que a gente vai fazendo aqui, tá? É muito mais no sentido que recuperar coisas que a gente sabe, né? O que a gente sabe é a soma de todas as letras, né? Então, A mais B mais... Aqui, né? Vai ficar A mais D, A mais D, mais E, mais... Não, desculpa. A mais D mais G, mais B mais E mais H, né? É igual a 180. Só que isso daqui é quase a soma de todo mundo, né? É a soma de todo mundo menos esses carinhas aqui. Tá? Então, isso aqui é 45 menos C mais F mais I. Tá? E aí vai dar o quê? Vai dar 10, que multiplica A mais D mais G, menos C mais F mais I, igual a... Aí aqui vai ficar 45, vai passar para o outro lado, né? Na verdade, acho que a gente pode passar tudo para o outro lado, acho que vai ficar mais fácil para a gente entender, certo? Então, passar para o outro lado, vai ficar 180 menos 45, né? Aqui tem que tirar um, né? 7, aí dá 5, 135. Tá? Então, isso aqui é 135 mais C mais F mais I. Nossa, a verdade está muito ruim, né? Deixa eu... Aqui tá... Parece que ficou um pouco feio. Tá? Ainda está muito ruim porque você ainda tem várias letras, várias variáveis, tá? Mas a gente pode agora recuperar noções de divisibilidade. Tá? Aqui você tem 10 vezes um número. Tá? Então esse cara aqui é múltiplo de 10. Se ele é múltiplo de 10, obviamente ele termina em zero. 135 também não é múltiplo de 10, tá? Termina em 5. Então, para que a soma com a outra coisa dê um múltiplo de 10, isso aqui tem que terminar em 5. Só que C mais F mais I, você não tem muitas possibilidades para isso, tá? Por que você não tem muitas possibilidades? Bem, porque eles são algarismos, tá? Então, eles têm um valor mínimo e máximo. Tá? E é isso que a gente vai explorar agora. Agora, observe que C mais F mais I é no mínimo um mais 2 mais 3. Por que no mínimo 2 mais 3? Porque o C, o F e o I são dígitos diferentes, né? Dentro daquele conjunto de 1 a 9. Então, ele é no mínimo 6. E é no máximo quanto? É 9 mais 8 mais 7. Né? 9 mais 8 dá 17 mais 7, 24. Certo? Então, C mais F mais I é um número que está entre 6 e 24, que termina em 5. A gente sabe muito bem que só existe um número satisfazendo essa condição, certo? Logo, o C mais F mais I é igual a 15.
Pronto, isso daqui, com isso a gente vai encerrar o problema. Tá? Basicamente, isso mata todo o problema. Por quê? Porque, olha só, se você substituir aqui de novo nessa equação estrela, você vai ter 135 mais 15, que dá 150. Tá? Então, 10 vezes A mais D mais G é 150. Portanto, A mais D mais G também é 15. E a soma de todas as letras, né, é 45, né? Lembra que a gente fez isso logo no início aqui, ó, na resolução do problema. A soma de todas as letras é 45. Então, dessas três é 15, dessas outras três são 15, logo, como a soma é 45, né? As outras três também dão 15, né? Quem são as outras três? É exatamente, deixa eu ver aqui, é o B, o E e o H. Então, B, E, H, mais H é 15. Certo? A gente tem isso. E olha só, vamos voltar lá para o início. Nós tínhamos aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Né? Essa aqui é a soma. A gente sabe que isso aqui agora é 15, isso aqui é 15, isso aqui é igual a 15. E o que o problema pede? Né? O problema pede diz o seguinte, trocando centenas por unidades, você vai ter o quê? Ó? C, B, A, né? D, não, F, T, I, H, G, barra, né? E quando você somar tudo isso, né, já usando a notação de representação decimal, essa soma aí vai ser 100 vezes C mais F mais I mais 10 D mais H mais E mais A mais D mais G. Só que cada um desses termos aqui, que estão entre parênteses, a gente sabe que é 15. Então, 15 vezes 100 mais 15 vezes 10 mais 15, né? É 1.500 mais 150 mais 15, que também é 1.665. Isso, né? 1.665. Tá? Então, o fato de você ter trocado as centenas com as unidades, tá? Nesse problema aí, não muda, certo? A soma. Porque a gente conseguiu descobrir isso. Veja que a gente não consegue descobrir quem é A, quem é D, quem é G. Na verdade, a gente não consegue descobrir quem é nenhuma das letras. Tá? Então, isso é, às vezes, um erro comum que os alunos cometem. Né? Você está numa situação que tem várias variáveis e você tenta descobrir qual é o valor de cada uma das variáveis. E não é por aí, certo? Você tem que resolver o problema, você tem que fazer o que o problema está pedindo. E neste caso aqui, o que o problema está pedindo é qual é o valor, né? Qual é a soma desses três novos números que você constrói, né? Trocando centena por unidade. Ele não pede, tá? Quais são esses três números, por exemplo. Então, não necessariamente você precisa descobrir as variáveis para responder o problema. Tá? Muitas vezes, inclusive, descobrir os valores das variáveis é impossível. Tá certo? Então, com essa dica aí, a gente encerra esse problema. Bom, pessoal, já nos encaminhando aí para o final da nossa aula, né, de problemas de competições internacionais sobre assunto de números, vamos aí agora para esse problema que foi do Torneio das Cidades. Infelizmente eu perdi o ano, tá? Mas dá para procurar na internet aí depois. E esse problema é o seguinte: ele pergunta se existe um bloco de 1.000 inteiros consecutivos, né? Contendo exatamente 5 números primos, certo? Então, todos nós sabemos o que é um número primo, tá? E como é que a gente poderia resolver esse problema? Bem, esse é um problema, apesar de ter uma linguagem muito simples, ser muito fácil de entender, ele é um problema também técnico. Por quê? Ele exige que o aluno tenha algum conhecimento
sobre alguns outros tipos de problema que são bem comuns na Olimpíada, tá? Então, um desses problemas, tá? São os famosos problemas que todos os alunos têm que saber fazer, é o seguinte: prove que existe um conjunto, né, um bloco de K números inteiros em que nenhum deles é um número primo. E esse K, um número inteiro qualquer. Tá? Então, existe um fato, tá? Esse fato que eu estou falando para vocês, é um fato que todo estudante deve saber fazer. É o seguinte: prove que para todo K maior do que um, tá? Inteiro, né? Para todo K maior do que um K inteiro positivo, existe um bloco de K números inteiros consecutivos, motivos, todos compostos. Tá? Existem várias formas de você demonstrar esse fato, certo? A que é a mais conhecida, tá? Mais utilizada é a seguinte. Então, demonstração. É o seguinte: considere os números. Então, vamos pegar aqui k mais um fatorial mais 2, k mais um fatorial mais 3, e assim vai até k mais um fatorial mais k mais um, certo? Então, lembrando que o k mais um fatorial é k mais um vezes k menos um, assim sucessivamente até chegar no todos os números inteiros de 1 até k mais um. Esse número aqui, ó, é múltiplo de 2, portanto, é composto. Esse número aqui é múltiplo de 3, portanto, é composto. E assim sucessivamente, até esse cara aqui é múltiplo de k mais um, portanto, é composto. Tá? Então, é um problema clássico, é um problema que alunos que participam de treinamentos devem conhecer esse fato, tá? Mesmo alunos que participam de PIC, né, processo de instrução científica, geralmente esse fato também é ensinado. Então, tem alguns problemas de Olimpíada em que é necessário você conhecer alguns fatos antes, tá? Então, pelo menos, conhecer esses fatos ajuda bastante a você pensar nos problemas, certo? Então, esse daí é um exemplo. Por que é um exemplo? Ele diz o seguinte: pergunta se existe um bloco de 1.000 inteiros consecutivos contendo exatamente 5 primos, tá? Então, a princípio isso é um problema novo, né? Mas o problema abaixo, que é esse que tem que eu escrevi como fato, é um problema bem conhecido. Então, ao ler o enunciado desse problema do torneio das cidades, é importante que o aluno tente remeter a alguma coisa que ele já conhece. E essa alguma coisa que ele já conhece é esse fato, tá? Pode ser que ele não consiga demonstrar que, logo de cara, que existe um bloco de 1.000 inteiros consecutivos contendo exatamente 5 primos, tá? Mas ele consegue algo parecido. Por quê? 5 primos são poucos primos, tá? Então, é possível demonstrar, certo? Que existe um bloco de 1.000 inteiros consecutivos em que não há nenhum primo. Aí depois a gente tenta ver como esse fato a gente consegue ajustá-lo para provar que existe um bloco contendo exatamente 5 números primos. Tá? Então, aqui já foi um fato conhecido, né? Agora vamos para a solução. Tá? A solução diz, vamos fazer o seguinte: observe que a sequência, agora vamos
escrever a sequência, né? Basicamente isso daqui, 1001 fatorial mais 2, 1001 fatorial mais 3 e assim sucessivamente, 1001 fatorial mais 1001 é uma sequência. Na verdade, vamos escrever assim: forma um bloco, tá? Forma um bloco de 1000 inteiros consecutivos, nenhum deles primo. Forma um bloco de 1000 inteiros, não, 1000, não dá, 1000 números compostos, né? 1000 números consecutivos, consecutivos que são compostos, tá? Então, nós temos aí um bloco em que não tem número primo, né? Bloco de 1000 números inteiros. Agora é o seguinte, agora veja que na sequência, vamos pegar a sequência que a gente já conhece, tá? 1, 2, 3, até 1000. Uma outra sequência também de 1000 inteiros consecutivos, tá? A mais do que 5 números primos, tá? Então, nós temos a sequência de 1000 inteiros em que nenhum deles é primo. Nós temos a sequência de 1000 inteiros consecutivos em que há mais do que 5 primos. Então, será que tem alguma coisa no meio, né? Será que o meio existe? Será que existe algum bloco com 1000 inteiros consecutivos em que nenhum deles seja primo? Como é que a gente vai fazer isso? Você vai comparar duas sequências, certo? Formada por 1000 inteiros, duas sequências, duas sequências, como é que a gente pode dizer? Uma após a outra. Como assim? Vamos pegar aqui a sequência formada pelo número n, n mais 1, até n mais 999, tá? Você tem 1000 inteiros aqui. A próxima sequência é n mais 1, n mais 2, n mais 999, n mais 1000. Nós temos duas sequências consecutivas, né, de 1000 inteiros consecutivos. Tá? Aqui, nessa sequência, você tem uma certa quantidade de números primos. Tá? Então, suponha que aqui há k números primos. Tá bom? Então, o que acontece dessa sequência para outra? Né? Essa sequência perde o n, né? E ganha o n mais 1000. Tá? Então, esse n mais 1000 pode acontecer o seguinte: pode ser que ele seja primo, então a sequência ganha um primo desde que esse aqui seja composto, né? Na verdade, vamos fazer uma análise, né? Vamos fazer a análise desse n e esse n mais 1000. Tá? Então, essa aqui é a sequência. Então, S1, primeira sequência, e aqui S2. Tá? Aqui o n e o n mais 1000, vamos fazer a tabelinha, acho que vai ficar bem fácil, tá? De a gente entender o que está acontecendo. Fazer tabelinhas é bem útil, certo? Então, vamos lá. Que número de primos na sequência S1, na sequência S2. Esse N pode ser composto, esse cara pode ser composto, esse cara pode ser primo, esse aqui ser composto, pode ser que seja o contrário, composto e aqui primo,
ou pode ser primo e primo, tá? A gente não sabe o que acontece. Mas a gente sabe que, inicialmente, a sequência S1 tem K números primos. Então, vamos escrever aqui, ó. K primos, K, K e K. Se o N é composto, o N mais 1000 também é composto, então, em termos líquidos, o número de primos, tá? Quando você sai da sequência 1 para a sequência S2, não muda. Então, aqui continua com K primos. Quando você tem que esse aqui é primo e esse aqui é composto, então significa que você perdeu um primo. K menos 1, certo? Quando é o contrário, K mais 1, você ganha um primo. Quando os dois são primos, então no líquido não aconteceu nada, porque você perdeu um primo, mas ganhou outro, certo? Então, o, o número de primos entre dois blocos consecutivos ou permanece o mesmo, ou aumenta um, ou diminui um, certo? Então, o que acontece? Com os 1000 primeiros números inteiros consecutivos, você tem mais do que 5 inteiros, né? Mais 5 primos. E você tem um bloco lá na frente, que é esse bloco bem aqui, né? Formado pelos números 1001 fatorial mais 2 até 1001 fatorial mais 1001, que não tem nenhum número primo, certo? Então, você começa de uma situação, a gente vai até montar um gráficozinho aqui só para ilustrar. Você começa aqui, ó. Aqui seria o primeiro bloco, né? O bloco formado por de um até 1000, 1000, 1000 até 1000, né? Aqui, o S2, 2 até 1001, S3, assim vai. Aí você tem um bloco lá na frente, né? Que é o SX, sei lá, em que aqui você tem zero, certo? Números primos. Quando você quer números primos, então você começa lá em cima, não sei quantos primos tem entre 1 e 1000, e aí a cada momento você pode permanecer igual, você pode subir um ou pode descer um, certo? Então você não modifica muito, né, o gráfico disso daqui. Em algum momento você tem zero. Para você chegar no zero, significa que você desceu, né? Se você desceu e você desce de um em um, no máximo, em algum momento, certo? Você tem alguém, acho que a gente não sabe dizer quem é, tá? Para não dizer explicitamente que bloco é esse, que tem exatamente 5 números primos, tá? Para quem já estudou cálculo, isso é muito, muito semelhante, né, com o teorema do valor intermediário. Se você tem uma função contínua, né, e ela tem um certo valor aqui no ponto zero, um determinado valor aqui no ponto 1, então ela tem todos os valores entre f de 0 e f de 1. Certo? Então, veja que a gente não está usando o teorema do valor intermediário, certo? Mas o conceito, a ideia do teorema do valor intermediário está aí, certo? Tem, no meio olímpico, tá? Esse tipo de ideia é conhecido como continuidade discreta. Continuidade discreta, né? É um termo assim meio forçado, né? Como é que é contínuo se é discreto, né? É porque as ideias que a gente utiliza em um ambiente de funções contínuas, a gente acaba também, de certa forma, adaptando para funções discretas, certo? Claro que não precisa de todo esse formalismo, né? Um aluno de ensino fundamental, ensino médio, ah, quando você está fazendo competições nacionais, você não precisa de todo esse formalismo, tá certo? Mas a ideia é muito importante. Para quem quiser se aprofundar mais nessa questão aqui de continuidade discreta, procura no POT, tá? Tem um material escrito lá pelo professor Carlos Chini, que é um material só com problemas tratando sobre ideias de continuidade discreta. Então, vale a pena aí vocês conferirem, tá certo? Então, fizemos aí mais um problema. Então, veja que, apesar de
Ser um enunciado simples, né? Ele é um problema bem técnico, né? Primeiro porque você precisa conhecer um fato. Bem, não é que você precisa, mas se você conhecer já ajuda bastante, né? E você precisa também desse conceito, dessa ideia de continuidade discreta, né? Que quando você vê pela primeira vez, parece que é uma coisa meio mágica, né? Mas à medida que você vai vendo problemas que usa essa ideia, ela acaba que se torna mais comum, certo? Mais usual. Então é isso, espero aí que vocês tenham gostado, tá? Essa foi a última aula desse mini curso. E agradecer mais uma vez o convite, o Pró-Olímpico. Vocês têm uma série de atividades aí para fazer, certo? Tem um monitor aí para ajudar. E espero que vocês tenham gostado bastante e até a próxima oportunidade, tá bom? Tchau, tchau.